boa noite, galera. Tudo bem? Como estão todos? Sou Flávia Nogueira, organizadora da Zombiewalk Curitiba, para quem não me conhece. E hoje eu tô aqui para receber um super convidado, um cara que faz parte aí da minha história aí junto com a Zombiewalk. Ele é um parceiro muito importante aí, como todos os nossos, né? Eu valorizo muito os parceiros que nós temos. E deixa eu ver se o Thiago já tá por aqui. Vamos ver. Thiago, dá um oizinho aí para eu poder te chamar. Ai, que bacana. A Rô tá aqui. Deixa eu ver. Patrícia, Coffin, Toru, Eliana, Naiueda, Dudu. Vamos lá, cadê o Thiago? Aí. Só esperar aí o Thiago aceitar. Oi. Thiago, vou ter que falar com você assim, ó. Aí, agora deu. Bacana, Thiago. Poxa, que Tudo bom? saudade de você, da Lari. Tudo Faz bem por tempo, aí? né? Oi? Pô, faz tempo, né? Faz. Saudade do evento, né, Thiago? Pois é, né? Tá difícil agora, né? Mas quem sabe Caramba. logo já volta ao normal e já normalizamos os eventos e tal. É, o que todos torcemos, né? Esses dias eu vi uma foto nossa, tá eu, você, o Mano e a Lari lá no Jokers. Nossa, faz tempo, hein? Pô, faz tempo, faz tempinho já. Agora eu não lembro Sim. se era a festa, a Celtic Fest, né, que teve, que era o Bruno que fazia. Sim. Agora eu não lembro qual evento que era, né? Então, Então, vou fazer uma apresentação aqui do Thiago, para quem não conhece. Thiago Kavinsky é um super parceiro nosso, assim, é um cara que, poxa, ele tem uma história bem bacana, assim, que no primeiro ano aí que eu estava na Zombiewalk, a gente se conheceu, né, Thiago? sim. E é meio que uma história junto, a Zombie cresceu junto com o Hidromel, né? Isso mesmo, né? A Acho que gente tem aqui uns 10 anos de parceria já, né? sim, sim, eu acho que É. Hidromel tava. Era o primeiro ano de Hidromel, acho que Isso. oficial, bem no comecinho, né? Isso era na época que a gente fazia artesanal em casa ainda, né? Sim, bem bacana, bem bacana. Eu lembro que você chegou aí com uma garrafa e uma carteira personalizada, né? Isso mesmo. Para zombizada, assim, bem bacana essa história. Isso é verdade. De lá para cá a gente não se largou mais, né, Thiago? Ah, é verdade, né? Uma parceria muito bacana, né? Eu acredito que a gente tem que tentar apoiar esses eventos culturais, já que ultimamente está muito restrito, né? Sim, Então, claro, também tendo em vista que o hidromel também é uma bebida com alto teor cultural, né? Que se eu for estudar um pouquinho sobre ele, né? Tem uma influência muito grande. sim, Então, eu acho que a gente unindo forças acaba ficando muito legal a situação, né? sim, bacana. Até assim, se você puder contar um pouquinho, primeiro eu vou avisar alguns momentos da live aí sobre o nosso sorteio, né, da carteira que você preparou. Então, Uhum. assim, o Thiago preparou uma carteira bem bacana para temática total zombie, é fantástica, linda, tá aí, tá na mão, né, Thiago? Tá, ela tá na E mão, sim. O Thiago faz algumas coisas, né, Thiago? Sim, sim. E dentre elas ele é um artesão aí, trabalha com artesanato em couro, assim, umas peças lazarentamente lindas, assim, e perfeitas. E essa carteira aí, a gente vai sortear no final, na última live de novembro, para quem participar de todas as lives aí, vai rolar esse sorteio aí bem bacana. E assim, Thiago, conta um pouco da história do hidromel, para quem nunca provou, né? Hoje Sim, sim. olha, eu tô traindo você aqui, ó. Eu e o Mano, a gente tá tomando um vinho aqui, estamos sem hidromel e sem poção de Goblin. A gente ajeita, vamos providenciar para não acontecer de volta, então. Sim, sim, pô, hidromel faz toda a diferença no dia da Sim, gente. é verdade, bem isso mesmo, né? Então, o hidromel, né, é uma bebida muito antiga, né?
tem relatos até 7.000, 8.000 anos antes de Cristo, né? Num vale do Rio Amarelo na China, né? Daí passou por diversos povos, né? Passou pelos gregos, pelos romanos, onde tiveram maior potencial de difusão pela Europa. Daí passou pelos celtas até chegar nos vikings, que foi a última civilização grande que bebeu muito hidromel, né? Então, quando você fala a primeira vez hidromel, vem a ligação aos vikings, né? Só que os vikings foi o último grande povo que teve a cultura, a religião, a cultura histórica ligada diretamente ao hidromel, né? E tanto até foi nossa referência quando a gente começou, né? Por isso o nome Valquíria, né? Que vem das Valquírias de Odin, né? Então a gente se baseou nela porque era a maior referência cultural que a gente tinha na época, né? Isso há 12 anos atrás, né? 12, 13 anos atrás. E de lá para cá, né? A gente veio estudando, né? Fiz um curso de tecnologia em fermentação, onde me deu uma base muito boa para começar a produzir cerveja, vinho, né? E daí eu pensei, por que não hidromel, né? Daí eu comecei a arriscar, né? Algumas receitas em casa, tal. Os testes deram certo, outros nem tanto, né? E a gente foi fazendo, né? Até que chegou um ponto que a procura estava muito legal e a gente deu um passo à frente, né? E decidiu registrar a marca, registrar o produto e trabalhar legalizado, né? Isso há 11 anos atrás, mais ou menos. Uau! Faz tempo, né? E Faz assim, bastante tempo. com relação assim a teor de alcoólico assim do hidromel, como é que ele é? Então, no Brasil, a legislação permite, obviamente registrado pelo mapa, né? Permite você fazer de 5 até 15, 16% de álcool, né? Ele pode ser seco, suave, espumante ou licoroso. No caso, a modalidade DMC no momento não é permitido, nem adição de especiarias e frutas, no caso. Se você decidir colocar especiarias, frutas, algum componente diferente, pelo mapa você não pode chamar de hidromel. Ele entra como bebida mista ou coquetel. Só que se pode colocar no rótulo que é uma bebida à base de hidromel com adição de fruta, especiarias e tal. Justificando. Só para deixar claro, né? Ainda é o hidromel, né? É só a nossa legislação que barra um pouco isso, né? Que acaba dificultando no caso, a divulgação do produto como hidromel propriamente dito, sabe? Aham, sim. E assim, bom, eu conheço faz tempo, né? Então, assim, vocês passaram por várias apresentações, né? Sim. Os rótulos mudaram bastante, a garrafa, Isso, tá né? muito bonito, né? A Essa apresentação. aqui, ó, esse é o nosso lançamento, né? Quer dizer, já não é tão lançamento assim, né? Que é o hidromel espumante, né? Que é feito pela Ah, é muito bonito. metodologia do Champanoise, né? Ou hoje em dia não se usa mais, né? Tá em desuso, está usando como metodologia tradicional, né? Que remete ao método tradicional de produção de espumantes francês, né? Para tirar, para desvincular o nome de champanhe do fermentado, né? O espumante, né? No caso, a champanhe é da região da França, né? E daí, para parar esse conflito todo, eles estão usando o método tradicional e não mais o método champanoise, né? Então esse foi o nosso lançamento, né? Essa garrafa leva em média 2 anos para ficar pronto, né? A base Que dela massa. é esse hidromel aqui, que é o nosso hidromel tradicional seco, Uhum. né? Essa é a Eu base já dele. provei, provei vários. Sim. E daí a gente pega esse hidromel pronto, quando ele já está finalizado, a gente coloca nessa outra garrafa, tipo sino, vai para uma segunda fermentação, onde leva um processo de quase 1 ano e meio para finalizar o produto e ficar pronto para o mercado. Isso 1 ano e meio depois do hidromel pronto, né? Então, Uhum. considera-se uns 2 anos para ficar pronto, sabe? Uhum. Nossa, não, é fantástico, né? E o sabor, né? Eu tô apaixonada, assim. Quer dizer, na realidade, assim, eu já provei outros, né? Uhum, Mas, assim, sempre que eu penso, para mim, é o nome de referência, uhum. assim, É, se é, alguém pergunta de hidromel, é o Valkyria que vem na minha cabeça. uhum. Não tem, assim, É. tem Hoje para ninguém. tem, hoje tem várias marcas no mercado já com registro e tal, né? Tem um pessoal fazendo um trabalho bem sério, bem bacana e tal, né? E assim, né, a gente acabou sendo, no meio do registro, né, com legalizado, acabou sendo os pioneiros, né? Isso lá Uhum. atrás, onde não se achava hidromel no Brasil, né?
a gente já tentava trabalhar com essa proposta, né? Então, Uhum. né? Então daí agora tá um pouco mais fácil, né? Já tem internet, hoje em dia a internet é um canal de venda, acho que de produtos, sim, não tão fácil de achar como hidromel, onde é mais fácil de se encontrar, né? Hoje a Uhum. gente tem também uma loja física, né? Que na verdade é um escritório barra loja, né? Que é onde a gente tem nosso produto à pronta entrega, né? Então, tipo, hoje já tá um pouco mais fácil de encontrar o hidromel, né? Eu esqueci o nome da rua, é ali ainda? Então, a gente mudou, a gente tá agora na Doutor Muricy, Aham. 248, loja 3, sala 3, desculpa. Ah, Né? A gente acabou mudando, né, por causa da pandemia, começou a ficar sim, pesado o sim. aluguel, né? E daí a gente teve Aham, que sim. readaptar para não fechar, né? Não, mas todo mundo fez isso, né, Thiago? Sim, Mas que né? bom assim que tá rolando, né? Porque é assim, um produto que é fantástico mesmo. Sim, claro. Né? A gente está sempre estudando, né, bolando novas parcerias, novas possibilidades. Em breve a gente vai ter uma novidade bem legal, né? Mas por enquanto, né, é só curiosidade mesmo, né? Opa! Deixar Que bom, o, logo conta pra gente que a gente faz aí um barulho também. sim, claro, deixar essa curiosidade no ar, assim, né? Mas acredito que para final desse ano já vai ter alguma coisa bem legal, novo. Bacana. E me conta um pouco também agora desse teu projeto, né? A Devios, você tinha TK Isso, Artesanato, e daí agora também agora tem a Devios, né? Isso isso, né? mesmo? Eu migrei, né? Ainda existe a TK Artesanato em Couro, que foi o meu primeiro projeto de trabalhar com peças de couro, só que o foco é mais medievalista, né? No caso, para eventos medievais, peças Aham. recreacionistas, assim, né? Com foco mais para esse nicho viking, medieval, celta, né? E daí eu tava vendo que tava procurando, tava faltando, né? Existia demanda, mas não existia alguém para fornecer peças para o dia a dia, né, como carteiras, cinto, bolsas, né, Uhum. e daí para não ficar um foco muito, dois focos muito distintos na mesma marca, eu resolvi separar, né, e criar Devs Works, desculpa, Devs Hand Leatherwork, que é a marca que é para o usual para o dia a dia, que daí é cinto, carteira, bolsas, né, até Uhum. tem aqui uma bolsa que eu finalizei esses dias, né, não sei se dá para ver. Tá sim. Ah, que massa. Sabe? Né? Ela é Muito, muito toda legal. de couro, a costura toda interna, né? Não fica Uhum. aparente, né? Então daí eu tô com essa marca é mais focada para o dia a dia, né? Para peças exclusivas, né? Que como são artesanais, a costura é feita à mão, a pintura, no caso esse couro já é tingido, né? Não fui eu que pintei, mas toda a marcação, toda a costura, tudo feita à mão, né? Então, por exemplo, tem essa carteira que é um xodózinho, né? Que é essa aqui, né? No caso. Ah, Né? é linda, eu vi. Os dois Nossa, lados, maravilhosa. né? Uma carteira Uhum. estilo masculina, simples, né? Para dinheiro, cartão, né? Não tem porta-níquel nessa aqui, né? Mas o foco dessa são peças assim, né? Exclusivas, né? Onde não se tem, não é feita réplica, mas é feita peças exclusivas pelo que o cliente quer. E Uhum. também é uma coisa que só ele que vai ter, sabe? Né? Dar essa exclusividade, né? Essa importância. Sim, verdade. E assim, as vendas assim, elas estão sendo praticamente todas aí pelo online, né? Isso, só é Isso. basicamente online, né? Porque Quando lá no escritório é só o hidromel, por enquanto. Não tem isso, mais lá coisa. o foco é o seu escritório, às vezes faço algum acabamento de alguma peça minha lá, quando tem tempinho, né? Levo para Uhum. pintar, costurar e tal. Mas o foco lá do escritório é o hidromel, né? Lá. Mas assim, o que acontece? Quando o cliente é de Curitiba, a gente pode marcar lá para conversar, para pegar ideia, fazer orçamento, né? Uhum. Que até fica mais Ah, fácil, ótimo. né? Fica até mais fácil do que via telefone, né? Ou videoconferência, que daí consegue pegar todas as informações que ele quer, faça o registro das informações, bola, né? O projetinho e aí mandamos ver, né? Uhum. Essa Não, daí isso que é acaba. bacana dos teus produtos, né? Assim, eu acompanho aí a tua história faz um tempinho, né? Aham. E você vê assim que é um produto que nossa, é diferenciado mesmo, né? Você pega na mão, você vê aí o cuidado que você tem com os detalhes, aí com as Sim, costuras. né? É, Às vezes as pessoas não têm
Elas estão tão acostumadas a comprar coisa de linha de produção, né? Isso. E quando elas pegam um negócio desse na mão, você fica apaixonado É pelos bem, cuidados. bem isso mesmo, né, que acontece. Às vezes a pessoa está acostumada é, comprar alguma coisa, tipo que nem, por exemplo, uma C&A, uma Renner, que tem megas empresas produzindo em massa, né? E daí, claro, como é Uhum, produzido muito, tem preço, né? Tem aham, diferenciação, só que também acontece. Eles vão atrás do produto mais barato, que tenha uma certa aham, durabilidade, mas que seja mais em conta. E daí eles conseguem um preço muito bom. É o uhum, diferente, né? Tipo, a ideia desses produtos é uma carteira que vai durar 5, 6, 10 anos, né? Por exemplo, a última carteira minha que eu tive durou 6 anos. Eu troquei porque eu queria colocar um fecho diferente, sabe? Que era mais ou menos esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, né? Mas tipo um fecho assim, tá vendo? ah, sim. Deixa eu ver, Ah, eu cheguei a ver já. sabe? Aham, Que é tipo, no caso, esse aqui é de um cervo, né? Mas era de um carneiro na minha carteira, né? Então acaba sendo assim, tipo, uma peça que você não acha, né? No caso, nem mesmo em lojas com um pouco mais de grife e tal, você não vai achar, e vai ser ainda um trabalho de linha de produção. Então, ou seja, todo mundo que comprar lá vai ter uma carteira igual, né? aham. E assim eu consigo dar a cara do cliente para aquele produto que ele quer, sabe? Né? Sim, isso pô, é muito bacana, né? Eu estou Né? vendo agora isso também, sabe, Thiago? Porque assim, eu nunca trabalhei com coisa manual, assim, né? A Sim, parte é sempre mais. Eu sempre admirei quem desenhasse, quem fizesse artesanato, tudo, e agora, aí um tempo eu comecei a me aventurar na panificação, né? Na sim, realidade, sim, faz aí uns 2, 3 anos que eu e o Mano, a gente assistiu um documentário chamado Cooked, que tem na Netflix, sim. e tem um cara que ele faz todos os processos, assim, né? Uhum. A importância dos 4 elementos na produção dos alimentos. Sim. E aí chegou a parte que ele fala do ar e tem a parte de fermentação, né? Uhum. Então, ele trabalha ali pães. E eu comecei a olhar aquilo, comecei, pô, puxa, que coisa linda, né? Ver e tudo. Uhum. Aí tá, aí você pensa, você vai deixando de lado tudo que você quer fazer, por causa da Sim. correria do trabalho, tudo. E a pandemia deu uma freada, né? Querendo ou Bem, não, você tem que se adaptar. Aí eu ela. comecei a estudar depois. Uhum. E é bem bacana isso, porque você vê, quando você começa a trabalhar com uma coisa artesanal mesmo, Sim. no meu caso, eu sempre valorizei, eu sempre acho que a pessoa tem que cobrar muito pelo trabalho dela, porque é uma coisa que não existe, né? Sim. Eu convivo aqui com um mano que desenha, que pinta, que, né, aí faz os quadros deles e tudo, e as pessoas às vezes olham assim, puxa, ah, você vai ver o valor assim, mas não vê o valor Sim. que é todo o trabalho, todo o Então, estudo né? que tem, Uma coisa né? que as pessoas não veem que é assim, tipo, mas o que acontece comigo? Mas é só um cinto, entende? Né? Mas não é só Aham, questão um cinto, que nem, por exemplo, eu mexo com couro mais ou menos há 9 anos, né? São 9 anos uhum. de estudo, são 9 anos investindo em Sim, ferramenta, que lá atrás, há quase 10 anos atrás, não tinha ferramenta no Brasil, era tudo, são tudo importadas. Agora já tem alguma sim, coisa aqui, né? Mas digamos, 90% delas eu tive que trazer de fora, pagar em dólar, pagar frete, né? E pois é. fora as inúmeras peças que eu tive que jogar fora que não deu certo, entende? Né? Assim Sim, como, por sim, exemplo, o Mano, né, como mulher artista, né, e tal, ele deve ter passado pela mesma situação que a minha, né? Anos e anos estudando desenho, daí mais anos estudando sim, pintura, até mesmo a própria teoria de cor, tudo isso, né? sim. E pondo em Desenvolver prática, a né? própria técnica, né, Isso, Thiago? né? Porque Tipo, fora a questão do material, né? Que é o investimento que é, né? Então, é muito legal, sabe? Essa ideia. Uma das partes positivas da pandemia é isso, né? Fez a gente frear, ver que a vida não é tão corrida assim, né? E fez a gente rever esses pequenos prazeres da vida, né? Que às vezes acontece. No teu caso, por exemplo, a panificação, né? No meu caso, que eu também voltei a fermentar em casa, que eu tinha parado que por um mais? tempo de fazer hidromel em casa, agora estou fazendo hidromel, tipo, o pumpkin mead, né? Que é um hidromel de abóbora, né? Só que esse não é vendido, né? É só para consumo pessoal, troca com quem faz, sabe? Às vezes um colega quer experimentar alguma coisa diferente, leva em festa e tal, sabe? Então, tipo, é mais para uma, digamos, para uma reunião de amigos, né? Nessa linha, né? Aham. Então, daí fez a gente parar, né? Já no meu caso, eu não parei, né? Como eu sou farmacêutico, né? E trabalho na farmácia, então continua, para mim continua tudo normal, sabe?
Só, Sim, sim. só teve mais trabalho. É verdade. Assim, para mim não foi muita novidade, assim, porque eu trabalho, acho que esse é o terceiro ano que eu já trabalho em casa, né, home office, faz muito tempo. Aham. Então eu já estou acostumado com esse tipo de rotina. Sim, sim. Mas aí eu comecei a procurar outra coisa para eu fazer para não pirar a cabeça, né? Porque ocupar o Ah, tempo. é E bem assim, isso. tem muita coisa que você consegue aprender, estudar e se aperfeiçoar na internet, né? Sim, claro. E, E hoje tem muito tutorial no YouTube, né? Você pega, e você digita qualquer coisa extremamente aleatória, você vai aparecer lá alguém que fez um vídeo falando do achar, como que se faz, né? Tipo, até desde aham, assuntos mais simples até coisas mais complexas, né? sim, Então, hoje está muito legal, né? Essa linha de fermentações, tanto panificação como hidromel, cerveja, vinho, você vê o pessoal dando muita dica. Tem alguns canais muito bons, né, na internet hoje, sim, que, assim, se você tiver o mínimo de tempo para assistir, entender, aham, e a grande maioria é aberto para tirar dúvidas, né? Mandar, tipo, aham. pergunta. Às vezes, dependendo do canal, às vezes demora mais, demora menos, mas, né? Geralmente as pessoas Sim, estão dando bastante atenção para quem quer aprender hoje em dia, né? né? Sabe que no início assim da pandemia, logo depois que passou o Zublock, né? Fiquei meio doentona aí, tudo. E assim, eu estava assistindo um treinamento, um curso que eu fiz, eu e o Mano, a gente tá fazendo aqui, e o cara falou várias vezes assim, quem não sair com uma habilidade nova dessa pandemia tá lascado. Nunca mais aprende nada, É porque verdade. a gente teve que rever e parar e diminuir o ritmo. Você Sim, tem sim. como você aprender novas coisas e tudo. Eu tô aqui que o Mano tá pegando meu pé porque assim, quero aprender a tocar baixo desde os 12 anos. É Sim, paixão. sim. Amo baixo tudo. E daí ele fala, você não vai aprender, eu, putz, mas agora eu tô assim, ou agora, tipo, no sábado à noite a gente senta aqui, fica tomando cerveja aqui em casa mesmo, vinho, Sim, conversando e sim. tudo. Daí ele, pô, vamos aprender. Eu, nossa, agora eu não vou conseguir, né, tocar. Então, assim, e assim, é uma habilidade que eu preciso desenvolver, porque, né, se eu conseguir tocar uma música, eu já estou feliz. Ah, sim. Mas, E aquele negócio, né? mas essa questão da pandemia deu uma freada, claro, que eu acho que para quem vende produtos, para quem, né, já estava no ritmo aí como vocês e tudo, Ah, sim. é mais complicada, porque a gente sabe que, né, você já participou até de alguns eventos aí que eu fiz e tudo, e Uhum. esse ano a gente tinha um planejamento aí, eu mando conversar aí com o pessoal da RUP para fazer outro evento, tudo, mas Uhum. isso acabou bloqueando, né? Ah, Então, sim. assim, mas ainda bem que tem um jeito de se virar, que é atender cliente pela internet, chamar cliente no Sim. escritório. E assim, É. quem gosta quem tem, eu falo assim, quem olha, consegue ver o artesanato e ver todo o valor que o artista põe nele, através de estudo, investimento com material de qualidade, maquinário, enfim, com tudo isso, a pessoa vai procurar, vai querer sempre consumir alguma coisa mais artesanal. Ah, com Porque ela vê que certeza. aquele preço que ela paga é uma coisa que vai funcionar, vai, Sim, com né? certeza. Vale a pena. E o Às vezes as legal, pessoas assim, consomem por marca, né? E às vezes vou comprar sim, uma marca de tal coisa e às vezes tem o Xing Ling aí, né? Que isso. reproduz exatamente, né, a marca. Então, é bem isso, né? Às vezes a pessoa vai numa loja de marca e tal, paga, tipo, em algum produto aleatório, 200, 300, 400 reais. E, assim, até tem uma durabilidade boa e tal. Às vezes, claro, tem uma qualidade para se cobrar desse preço. Mas é só mais uma peça vendida, né? Tipo, o vendedor às vezes explicou ali, atendeu mais ou menos a necessidade e a pessoa ficou feliz, não se importou pelo preço, às vezes tem uma condição melhor, né? Às vezes parcela em 200 vezes, mas está comprando aquela marca, né? E eu vejo que hoje isso está meio que fugindo do padrão, né? Claro, ainda a grande massa vai querer uma marca, vai querer alguma referência que já existe, né? E algumas pessoas já estão começando a valorizar esse trabalho artesanal, né? Que a pessoa demanda o tempo dela de descanso, que 98% acredito, ou
até mais. O artesanato é uma segunda fonte de renda, terceira fonte de renda. Mas não é um hobby, né? E não, As pessoas não, têm que não, entender que não é isso. um hobby. Que no Né? meu caso, às vezes, ele começou como um hobby, né? Mas acabou virando uma fonte de renda. Daí deixou, quando se Sim, torna uma fonte de renda, ele deixa de ser um hobby, né? Porque você está fazendo não só pelo prazer de fazer isso, sim para tentar comercializar, ajudar a manutenção da renda de casa, né? Investir em novas ferramentas, novos equipamentos, até mesmo novos cursos e tal, né? Então, eu acho assim, as pessoas estão começando a valorizar esse trabalho. Elas estão vendo que o artesão às vezes passou tipo 200, 300 horas só fazendo um estilo de peça para chegar naquela peça que ele às vezes não é nem tão caro, sabe? E o que às vezes me surpreende, tipo, eu acredito que o valor que eu peço é um valor justo pelo tempo e demanda que eu tenho, sabe? Para produzir as uhum, peças, né? Então, eu sempre comparo, né, que se eu me sinto confortável ou não cobrar o preço. Se eu acho que eu me sinto confortável e acho que tá, tipo, para mim tá bem pago, eu não tenho por que aumentar o preço, entende? Porque às vezes não uhum. sei quem cobra o dobro, às vezes a qualidade é um pouquinho inferior, mas o preço é igual, entende? Então, assim, eu acho que cada um põe o preço que acha justo pelo tempo que aprendeu a fazer e o Uhum. tempo que leva, né? Isso, por exemplo, a parte de hidromel, que é muito, muito demorado, às vezes um hidromel para ficar bem legal leva 6, 8, 9 meses, né? Eu estou com um projeto agora que é um hidromel novo, totalmente diferente. A projeção é para ele ser comercializado daqui 4 a 5 anos. Então, ou seja, se parar para pensar que vai ser um produto que vai ficar 60 meses parado, é a mesma coisa você pegar, digamos, um montante de dinheiro, pôr na poupança, né, e esperar Uhum. ele render e você tirar o dinheiro. Só que assim, né, é um produto parado, então ele não está gerando renda, né? E pelo contrário, foi Sim, investido sim. renda nele. Então, é muito difícil você pôr um preço nisso, né? Quantas horas foi de trabalho, quanto tempo o dinheiro ficou investido ali parado. Então, aí já pode se considerar que já não é mais um hobby, né? Já é um Sim. investimento para gerar uma renda, uma gratificação em cima de tudo, né? Então, tipo, né? Fica difícil a pessoa, tipo, chegar, você faz por hobby, né? Mas você trabalha com o quê, né? Aham, aham. Tipo, É tipo como professor, né? né? Eu quando Tipo, eu dei bastante aulas assim na sim. época que eu recém-formada e tudo, eu dei bastante aulas e daí às vezes fala assim, ah, professor, mas você trabalha com o quê? Tô Além de dar trabalhando, aula, né? fala assim, além de dar Não, aula, você faz dar mais aula é alguma coisa, hobby. né? Você faz Né? mais alguma coisa? Nossa, ainda mais professor, né? Que professor não tem vida, né? Pô, É bem você isso, né? sai, você trabalha assim durante a manhã, de tarde você está corrigindo prova, preparando a aula Sim, da outra semana, enfim, vai indo, né? né? E fora a E, questão. mas é assim, uma coisa que assim, que eu achei bem bacana agora também trabalhando com produto artesanal, assim, Thiago, é que é, é um negócio assim, tipo, de um nascimento, né? Por exemplo, assim, dos Sim, meus pães. Você fica naquela expectativa, né? Eu levo 2 dias para pães, 3 para panetone, não sei o quê. Aí tá, você coloca a panela lá, aí a hora que você abre a tampa, que você vê que o pão tá lindo, tipo, cara, é uma sim. emoção, né? E Não, assim, o artesanal ele tem muito de emoção também, sim, com né? certeza. E daí, e tem Você todo aquele vê, por emocional. exemplo, tanto aí no teu, tanto no couro, né? Que você trabalha Aham, nos artesanais de couro, quanto no hidromel, né? Quando você, pô, sim, você abre uma garrafa assim, você, puta, fui eu que fiz esse negócio, né? bem isso. É um. Né? E o legal, assim, quando você entrega digamos, o pão, o hidromel ou a carteira, né, o produto artesanal para o cliente, e ele fala, nossa, ficou melhor do que eu esperava, sabe? Ou seja, ele já tinha Ah, uma expectativa super alta e ainda você consegue fazer que, tipo, eu já estava esperando uma coisa super foda, assim, desculpa a palavra, né, mas, tipo, sim, extremamente mas é. legal, e daí você entrega um produto para ele Aham, e ele vê, nossa, ficou melhor do que eu esperava, entende? Então, ou seja, já tinha uma expectativa sim, muito alta e você conseguiu surpreender ele ainda, entende? Isso eu acho que é aham, a parte mais gratificante, sabe? E o reconhecimento, né? Claro. Tipo, você faz um pão, se entrega para ele, nossa, estava extremamente gostoso, vou querer pegar mais, né? Ou faço hidromel, nossa, que aham, diferente sim, esse hidromel, que gostoso. Quanto tempo você fez? Como que eu faço para fazer um igual, né? aham. E assim, não tem segredo, né? Tem que estudar, se dedicar, Porque né? assim, eu Não, vou dizer assim, uma peça produzida, vamos dizer aí, como a gente citou agora, C&A, Renner, enfim, sim, uma peça produzida em longa escala,
não tem todo esse impacto, né? Por exemplo, Não, agora o mel, ele tem um volume um pouco maior do que no teu sim, início. Mas a tua história está lá, né? A tua história, a tua isso, evolução toda vem nisso. Agora, sim, sim, com certeza. um negócio, por exemplo, aqui na minha coisa, eu estava brincando esses dias aí com o mano, ele veio com. Eu não tinha feito pão, ele veio com pão da Balduco lá. E o pão agora eles estão colocando que é fermentação natural e que Ah, sim. o massa madre deles é de 1952. Não existe. Tipo, a história é de 1952. Mas Ah, quando você vai preparando todo o teu fermento, teu levante, tudo, é uma cultura. Aquilo é super sim. renovável. Então, é só a ideia lá de trás, mas o negócio, Não, né? com E certeza, assim, né? por exemplo, no meu caso, o cara fala que é fermentação natural. E cheio de aditivo químico, não existe fermentação natural. A fermentação pode ser natural, mas os produtos estão Uhum, cheios de aditivo químico. O sim. meu, por exemplo, É, é farinha, água e sal. E pronto, né? né? Então, Sim. É, para então você ter assim, mas ideia, tem toda. Oi? só para ter ideia, O... as próprias cervejarias artesanais, elas pegam isso, as cervejarias artesanais já tem um certo volume grande, né? Para Uhum. compensar. As leveduras que sobram da fermentação, eles separam uma parte, fazem uma lavagem com ácido sulfúrico e reutilizam ela. Né? Só que assim, eles podem fazer isso um período limitado de vezes, que essa alta taxa de reprodução delas começa a gerar erros de DNA genéticos nela, que elas começam a produzir, às vezes, até aromas e sabores horríveis, que vai prejudicar o produto. Ou seja, normalmente, uma cervejaria que já costuma fazer isso, elas fazem de 5 a 7 vezes. Né? Tem na literatura que fala que até 12 vezes você consegue fazer isso. Mas aí já começa a aparecer uns off flavors aí que não é interessante para o produto final, entende? Então acontece, o que é normal de fazer é pegar uma colônia, replicar ela, né? Para se ter Uhum. a colônia matriz, né? Sim. E liofilizar ela, né? Então você vai pegar Uhum. ela, vai transformar em pó e vai deixar guardada. De tempos em Sim, tempos sim. você vai pegar essa colônia que está transformada em pó, vai reativar uma parte Uhum. dela, você vai replicar e congelar e a outra parte você vai Uhum. utilizar para fermentação. E você vai fazendo isso. Só que a tecnologia empregada nisso é coisa recente, assim, tipo, chutando Uhum. alto, coisa de 15, 20 anos atrás, não mais que isso, entende? Uhum. Então, ou seja, é difícil chegar uma panificadora falar assim, tem uma cepa aqui que foi utilizada, trouxe da França de 1890, de navio, e está viável até hoje, Sim. né? Entende? Pode Uhum. acontecer? Sim, mas não existia tecnologia para isso ainda, né? Então, Sim, é verdade. eu acredito, Eu tenho os meus congeladinhos ali. entende? Tipo, O funciona, meu mas para um, primeiro, o primeiro que ficou top, assim, do meu levante, tem uma mudinha dele guardada. tipo, sabe? Então, é, é difícil, né? Às vezes as pessoas usam um marketing muito diferente da realidade, né? Só para engrandecer o produto, né? Tem, Glamour, né? É o glamour sim, do né? negócio. Isso acontece muito com vinho, né? Eles falam que tem, por exemplo, passagem de rios de calcário debaixo da propriedade. Isso faz alavancar o preço da garrafa gigante, sim, absurdamente. Tipo, uma garrafa de 15 euros, 15 dólares, passa para quase 100 dólares só por causa se tiver, como vocês conseguirem comprovar que tem essas transições dentro da propriedade deles, onde fica a plantação de uva, entende? Então, Que tipo, louco. é aquela questão de marketing, né, no caso, né? Você Uhum. pode pegar uma coisa muito ruim e gastar milhões para falar que é gostoso e bom, e ela se torna bom, né? Tipo, não adianta, tipo, não vai ser bom, não vai ser gostoso, mas todas as mídias falam que ela é boa. Então, as pessoas consomem e vão falar, nossa, é gostoso mesmo, Sim, entende? Tipo, aquela sim, opinião sim. induzida da pessoa, entende? Com Né? certeza, com certeza. E me diz uma coisa, e o Goblin lá, a poção de Goblin não sai mais? Sai. Então, eu tô com um projeto, né? Em breve, ela vai ser. Conta aí um pouquinho desse, que esse é, nossa, Deixa eu fantástico. ver se eu tenho por aqui alguma coisa do Goblin. Deixa eu ver, só um pouquinho. Tá bem. Do Goblin. Embaixo uma garrafa do Goblin. Do Goblin. Eu tenho lá embaixo, já vai chegar aqui. Mas assim, então, eu tô com o projeto do Goblin, né? Essa é a minha linha
de artesanal que eu faço em casa para brincar, deixar os amigos bêbados, tudo isso, né? Levar nos eu eventos. provei. A gente provou. Levar nos eventos, né, para vender e beber tudo, né? Não vender. Nossa, esse daí Né? foi um copo, assim, já tava todo. Eu e o mano já tava muito louco aqui. Então, daí assim, né? Esse eu fiz um processo diferente, né? Essas ideias de tentar fazer algo novo, né? Que eu peguei o hidromel, congelei e fiz tipo uma destilação fria, né? Na verdade, não é destilação porque não vai existir a evaporação do gás, né? Do líquido. Mas a cervejaria desenvolveu que eles congelam para concentrar água, congelar água e concentrar o álcool e tirar a maior parte do álcool, né? Eu fiz isso com esse hidromel aqui, né? Esse aqui, né? Esse aqui é um hidromel de frutos vermelhos Levanta, deixa eu ver o rótulo aí. Deixa eu dar um foco aqui. Uhum. Esse aqui, esse passou por esse processo de congelamento. Ele tem cerca de 25% de álcool, né? É bem mais forte. E o diferente desse aqui, o que acontece? Você pode abrir, tomar e não precisa manter ele na geladeira, não precisa manter ele depois aberto, porque como o teor alcoólico dele é bem elevado, então ele não acaba azedando, por assim dizer, né? Então, é bem legal. Claro, quanto mais tempo aberto, vai existir microoxidações que não é interessante para a bebida. Mas é um produto que não há aquela urgência, abriu, tem que tomar a garrafa inteira, entende? Esse na geladeira aberto, eu tenho uma garrafa com mais de 6 meses aberta e tá tudo ok, sabe? Tem que tomar assim. O mano tá aqui, tem que tomar assim. E daí tem esse aqui, ó, que é a garrafinha tradicional, né? Ah, é muito bom. Né? Esse é um licor de framboesa que eu fiz em 2018. É a última garrafa minha desse ano. Infelizmente eu tive que mudar de garrafa porque ficou inviável. Porque essas são garrafas da Aurora, né? São garrafas sopradas, artesanais e tal. E encareceu demais, né? Daí ou mandava fazer produção ou tentava achar quando sobrava de alguém que mandou fazer uma produção. E daí tive que partir para essa. É charmosa, assim, não é tão bonitinha quanto aquela, né? Que essa que já é um pouco mais comercial, né? Mas é uma que acabou me agradando pelo formato dela, né? Pela ideia. Bem bonita, bem bonita. Eu sou louca por frasco, né? Sim. Tudo. Então, a hora que eu vi quando eu vi a nova apresentação do hidromel, eu pirei. Eu falei, meu, cara, que coisa linda. Sim. Assim que tiver encontro, leva uma experimentada dessa aqui, né? Esse hidromel ficou bem legal. Né? Você toma ele, assim, se você gelar, você não sente o álcool, porque acontece? Quando se congela, o álcool não chega a congelar, na verdade ele congela a menos 73 graus, se não me engano. Então, como você usa um freezer de casa, ele chega a menos 20, menos 25, então não chega a congelar o álcool. Daí o que acontece? Vai congelar a água e o açúcar. Só que quando você para de resfriar, a primeira coisa que descongela é o açúcar. E a água demora mais para descongelar. Então o que acontece? Primeiro o álcool não congela, o excesso do açúcar, o residual de açúcar descongela e descongela um pouquinho de água ali que, né, isso não é nada preciso, né? Tipo, são todos testes empíricos em casa, né? Cheio de limitações, né? Então, né, são 13 anos fazendo gambiarra, sabe? Né? Então, vamos fazendo, né? Nossa, é muito massa. Mas daí assim, então daí acabou dando certo. Então, como a base dele é um hidromel DMC, de mais ou menos 13%, ele chegou, né, aos seus 25% e o açúcar concentrou. Então, ele ficou um pouquinho levemente adocicado, só que daí isso dá um contraste com o álcool, acaba escondendo um pouco do álcool. Então, se tomar ele quente, você sente o álcool, por causa que são 25% de álcool, acaba tendo aquele aquecimento na garganta, um pouquinho na boca, da concentração de álcool. Mas assim, ele não é aquele álcool pesado, né? No caso, não é aquele álcool que você toma, põe na boca e sente aquela queimação toda, sabe? Você tem que virar e tal. Então você já consegue beber com uma bebida mais equilibrada ele, né? E se tomar gelado, aí sim que você não sente o álcool, basicamente. Você toma você toma a garrafa, de repente, só quando vai levantar, só sente os ombros molezinhos, né? Eu entendo bem essas coisas. Nossa. Poxa vida, Thiago, que saudade aí de fazer evento. Sim. Temos que marcar, todo né? Evento assim. É complicado. Todo evento que você participa é complicado, né? Porque você começa a dar
Aí vamos fazer uma degustação, quando você vê, você já está transando as pernas. Tipo, as degustações viram garrafas e garrafas. Mas isso que é Nossa, muito importante, bom. né? O evento, além da confraternização, né, do comércio, divulgação, tem a parte dessa parte da confraternização com os amigos, né? Fazer amizade e Sim, tal. sim. Além de divulgar o produto, vender e tal, tem aquela questão de conversar, né? Conhecer as pessoas, né? E é muito legal, né? Às vezes você está andando na rua totalmente distraído, alguém mexe com você, né? Eu estava em tal evento e tal, né? Lembra da Aham. gente e tal, né? Como às vezes E, passa muita gente ali, conversa com a gente acaba esquecendo o nome, passa batido e tal, né? Mas é muito legal, né? Quando a pessoa, pô, tomei teu hidromel, comprei tua carteira, né? Já as pessoas do cor é mais difícil, né? Como são quantidades pequenas, né? Então, dificilmente não lembro quem foi cliente ou não. Mas já a aham. questão do hidromel e assim, que tem um volume maior de venda, às vezes passa meio batido às vezes. Poxa, e assim, pô, é bem isso, né? Faz uma falta enorme, né? Sim, Porque, puta, não sei, assim, eu não sei com relação aos outros eventos, né? Mas a gente estava fazendo aqui uma estimativa de evento geek da cidade, foram quase 60 eventos que foram cancelados caramba, é muita esse ano. coisa, né? Sim, é muita coisa, muita coisa. Nem todos os geeks dá para, por exemplo, ter hidromel, né? Sim, com Dependendo certeza. do local e tudo. Mas um que foi cancelado foi o nosso da Hope Roll, né? Sim. E o Hope Freak Show, esse ano ia ser a quarta edição. Uhum. Então eu falo assim, então, comecei a falar que assim, o único evento mesmo grande que sobreviveu foi a Zombie, né? Esse ano. Sim. Depois da Zombie, assim, nada, né? E É, vários eventos aí ficaram é, pausados. isso acabou complicando Então, bastante, né? não, e é complicado, né? Porque assim, pô, você sente falta, tem amigos que você consegue contar nessas oportunidades, né? Sim, com certeza, que daí ele aproveita E, para confraternizar e tal, né? sim, sim. E assim, é claro, né? Você vai com o objetivo putz, de oferecer e vender o teu produto, mas pô, só o que você faz aí de conhecimento, de contato e tudo durante o evento é enorme, né? Sim, é bem Acabou isso mesmo, né? causando. né? A gente Tem, ficou meio em estado de latência esse ano sim, mesmo. Né? teve várias situações que clientes acabaram, que foram clientes na época da hamburgueria também, né? Do hidromel, que acabaram, tipo, além de Sim, clientes, acabaram entrando na roda da amizade, ficaram amigos, né? Pessoais sim, nossos, né? Que sim. era, tipo, do convívio, né? Acaba conversando, sempre encontra, daí marca churrasco, né? E essa parte faz muita Sim, falta. Mas eu acho assim mas, que se, né, tiver essa questão da conscientização agora, em breve a gente vai ter uma tranquilidade maior, né? No caso, sim, só sim. o pessoal tem que tomar um pouquinho mais de juízo, né? Como eu estou numa farmácia que faz teste de Covid, né? Essa semana Ah, aumentou muito o teste, né? Na média estava tendo 5, 6 testes por dia, agora já está na faixa dos 20 testes e a aham. contaminação está em média de 60, 70% dos testes. Então, ou seja, está contaminando muito mesmo ainda, né? Não está morrendo mais tantas pessoas, mas está complicado isso, entende? Se o pessoal não se conscientizar que agora é hora de ficar em casa, sair tipo, Sim, só se necessário, vai ter o lockdown de volta e, cara, e a economia vai cada vez pro saco, né? Pessoas que às vezes pois é, fazem um trabalho assim, tipo, que depende dos freela, depende de coisa assim, vai parar de volta, sabe? pois Então, é, tipo, pois é. é uma situação bem complicada, sabe? A gente quer se divertir, quer confraternizar, mas no momento é responsabilidade, sabe? Né? Na realidade, assim, as pessoas acho que já estão assim meio saturadas, né? Assim, Sim, com da certeza. situação, mas assim, a gente tem que, bem isso, assim, a gente tem que tentar se limitar ao máximo, assim. No Sim, começo, eu fiquei assim, bem apavorada com a questão dos meus pais e tudo, e que a gente, eu sou super grudada com eles, agora sim, sim, tá mais tranquilo, eu vou lá, vejo eles e tudo, uhum. mas assim, eu tento limitar eles ao máximo. Sim, Mas isso com aí os certeza, filhos fogem, né? né? Se eu só te colocar meu pai e minha mãe numa gaiola, mas Então, eles querem ir no supermercado e tudo, querem andar, não tenho como sim. É que aquele controlar o tempo negócio, né? inteiro. Ficar muito tempo em casa também é estressante, né? Daí Nossa, é interessante. você não pode ir no mercadinho da esquina, você não pode, tipo, dar uma volta na rua, encontrar os amigos, né? Tipo, no caso, é Ah, sim, estressante, sabe? Mas sim. tem que ser, tipo, Eu, ou tomar os sabe o cuidados que, mínimos, Thiago? né? Eu até brinquei assim, que essas lives, assim, elas estão.
estão sendo bacana para mim também, porque eu tô conseguindo ver os amigos, né? Pelo Sim, menos chamo a claro, galera aí, a né? gente troca umas ideias aí, e o objetivo mesmo é assim, pô, trazer os parceiros, assim, pô, tem parceiro assim que não tem, às vezes tem vergonha aí de participar de live, e Sim, tudo, não sim. é um bicho de sete cabeças, eu também tinha, mas enfim, às vezes a pessoa não tem, não quer participar, mas Sim. participa, dando prêmio, enfim, É, esse tipo de coisa. é, Mas é é, bom que a gente acaba conversando, matando um pouco da saudade sim, com até, né? certeza, né? Claro, a interação pelo celular não é que nem física, né? Pô, com Mas já certeza. ajuda um pouco, né? Você começa a distrair, conversa de alguns assuntos que você já, às vezes não está habituado, né? Pergunta Sim. notícia do pessoal que você quase nunca vê, né? Então, é que assim, né? Tem amigos que a gente só encontra nos eventos mesmo, né? Sim. E assim, porque às vezes ou mora muito longe um do outro, ou às vezes, tipo, né, os horários não batem, que nem meu horário é bagunçado, né? Tipo, normalmente, tipo, eu saio às 7 da manhã, 6 da manhã de casa, volto às 11 da noite, sabe? Né? Mas você trabalha em duas formatos? Não, eu trabalho só em uma, né? Só que assim, de manhã eu começo, às vezes faço curso nosso de couro, daí no meio da madrugada eu vou pra loja de hidromel, daí de tarde até de noite eu Aham. fui na farmácia, né? Então, tipo, e às vezes, tipo, tô lá na loja, tô lá na confraria, né? Na loja de hidromel, fazendo as coisas de couro, às vezes tô na farmácia resolvendo as coisas do hidromel e por aí vai, né? Tipo, Sim, sim. é, e fora às vezes que, tipo, A sai, gente tem que se virar, né, Thiago? né? Às vezes tem Negócio. como a gente tem a venda, tá fazendo a venda online, né? Basicamente, e na loja é só geralmente com uma hora marcada, ou a gente tenta agendar para ficar mais fácil de atender. O que acontece? A gente está fazendo entrega, né? E às vezes o cliente compra pela internet à noite e fala: "Ah, tem como entregar hoje?" Tipo, Aham. compra tipo, 10 da noite e fala: "Você consegue?" Ah, consigo, mas chega lá pelas 11, né? Que daí sai da Aham. farmácia, passa a pegar, entrega, sabe? Cara, a gente Sim, se vira nos 30, né? Pô, sim, sim. né? Que É que assim é também você não vai perder a venda, né? claro, Porque né? Claro, se for viável a gente faz, né? Também a gente não vai se pôr numa situação não vai muito estressar também, né? complicada, sabe? Porque é a rotina de trabalho, né? Apesar de ser um produto específico, né? Não é tão novo no mercado, mas é considerado como se fosse um produto novo que quase não existe no mercado, Sim, né? sim. Você não vê, você Então, não vê não vê no supermercado, por exemplo. isso, né? A gente tenta abraçar o máximo, o maior número de oportunidades, só que a gente também não vai se pôr numa situação de risco ou de perigo, assim, por causa de uma entrega, né? Então a gente vai Sim, tentar sentar com o cliente e chegar no melhor momento para fazer a entrega, né? sim, sim. Então, Joia. mas já fiz algumas loucuras assim de madrugada entregar e tal, porque o cara, tipo, daí são os É, clientes que já são amigos, né? Que fala, ó, vou viajar, preciso de uma caixa de hidromel, né? E vou viajar amanhã às 6 horas da manhã, ou você traz hoje ou amanhã de madrugada, você escolhe, né? Então, poxa, daí a gente se vira, né? pô, com certeza, né? E, putz, hidromel é demais, né? Eu sou super fã, assim. Sim, Que sim. assim, às vezes é complicado, né? Que às vezes você tá numa rotina tão doida aí de trabalho que você Sim, acaba claro. esquecendo, né? E daí Sim, agora eu falei, putz, eu fiquei pensando, eu falei, cara, quantas vezes a gente fala que vai dar um pulo no evento do amigo, sim, ou vai encontrar e a gente deixa, né, de lado, assim, puxa, sim, com não tô certeza. bem, tô com preguiça, quero ficar dormindo, e não, né, não vai, cara. E daí nessas horas você fala assim, puta merda, cara, podia, né, Devia ter podia ido, né? aproveitar mais, né, as coisas, né? Bem isso, né? Ah, só lembrando que tanto essa garrafa do Suave como o Seco são para sorteio também, né? A gente não comentou, né? Ah, A, bacana, a do bacana. Hidromel Suave, na verdade, é as três, né, Lari? Lari? Lari Só um fugiu, pouquinho. manda um beijo pra Lari. Larissa, as três são por sorteio, né? Espumante também. Isso, acabou de confirmar, né? Fala com quem manda, né? As três, o seco, o Aí, suave e o espumante são pro sorteio, né? Então, daí joia. dá para Não, fazer, vamos fazer um sorteio aí durante a semana aí, a gente sim, vai claro, né? Então fazer. daí se for fora de Curitiba a gente envia por correio sem problemas. E ou se for em Curitiba daí a gente marca na confraria para fazer a entrega daí, sabe? Bacana, Né? joia, joia. Eu falar, acho que falta quantos? Deixa eu ver aqui, quantos minutos falta mais ou menos, só para. 10. Faltam 10 minutos aqui. Aham. E deixa eu pensar uma coisa. E, Thiago, assim, você falou aí que tem os outros projetos aí para o hidromel.
E, bom, planos de eventos ainda tá tudo parado, né? Isso, né? Tá meio parado, mas assim que É. normalizar, a gente tem planos de voltar com os eventos também, né? Mas a gente tá Os formatando de meus, volta. você tem que ter a presença garantida, né? Não, Tem que você ter. sabe que sempre tô junto, né? Não, com certeza, A né? gente pega a insolação, pega a chuva, você molha, carrega peso, tudo Putz, juntos, né? nossa, Né? cara, lembrei, o Scott, putz. A gente Tô, tem que dar um tô, pulo lá também, ver o Nod, sim. né? Não, bem isso. A E gente o Scott é uma delícia, né? O bar, assim. então, amigo é pra isso, tá nas horas boas, nas horas não tão boas, mas a gente. O Caramba. importante Puta, aquele dia foi terrível, né, cara? Que chuva. acontece, né? Tipo, a gente teve também vários eventos que a gente fez que foi complicado, mas assim, o importante é estar junto, se divertir, tomar uma cerveja, né? E E, fazer acontecer, né? Que às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo, mas né, a gente já tive alguns prejuízos em evento também, bem complicado, né? nem De, fale, né? de, de quase sentar O no meu. canto, abraçar o joelho e ficar chorando, sabe? Aham. Bom, então assim, ó, Thiago, vamos, ó. Ai, dava para ficar 2 horas aqui falando, mas Sim, assim, aí passa aí teus canais aí, o sim, contato claro. pra galera que tá aí. Então, Depois né? eu Oi, deixa eu passar pode. por escrito ou falando só? Não, pode, se conseguir passar por escrito aí, pedir pra Hã? Lari, né? Tá online aí, daí a Ah, gente tá. deixa marcado aí na live. Ou Sim. também pode falar aí também, pode falar um Então, pouquinho aí. eu tenho o canal do Hidromel Valkyria, que é o canal, tem o Instagram, Facebook, que é próprio só para o Hidromel Valkyria, né? Tem o Davis Range Leatherwork, que é esse canal que eu tô aqui, né? Que é sobre o material das peças de couro, né? Tudo isso, né? E também tem o TK Artesanato, só que daí o foco é mais medieval. Mas também dá para falar por lá que eles falam diretamente comigo, né? Tem o Bacana. Instagram, todos eles têm Facebook, Instagram, né? E tem também a nossa página da nossa empresa, que é a Confraria 33, né? Lá a gente tenta unir outras marcas de hidroméis também, né? Para quem quiser conhecer. Às vezes uma segunda opinião é válida e tal, às vezes não gosta de tal marca, quer experimentar outra, e por aí vai. Sentar e conversar um pouquinho sobre produção de hidromel, né? A gente sempre tenta dar apoio para quem quer começar a fazer em casa, que assim como a gente começou fazendo literalmente na sala da casa da minha mãe, ela não era muito feliz com isso, mas, né? Se eu soubesse até onde a gente chegaria, acho que ela não brigaria tanto comigo na época, tá? Então, né, tipo, a gente tenta sempre dar um apoio, né, incentivar, né, então a gente sempre está à disposição, tanto eu como minha esposa, a Larissa, né, ela é mais da parte financeira, fiscal, eu já sou mais da produção, né, interação com o cliente, mas mandando mensagem nos canais, ou eu ou ela responde, né, ou às vezes os dois, né, mas sempre alguém está ali de olho. Poxa, eu lembrei uma coisa bem bacana, né? Você falou que você dá apoio. Teve um evento lá no Boa Scott, que foi uma amiga minha, o marido dela, com a filha Uhum. e tudo. Foram lá só por causa do hidromel, sabia? Nossa, que Ah, legal, do Buquinha. bacana, Foram. que Aham, acho que legal. até vocês trocaram uma ideia lá. Eu lembro que você estava conversando, um cara que, se Sim, não me engano, ele era civil, da Polícia Civil, assim. sim, sim, eu acho que ele era de Santa Catarina, É ele, isso. que ele passou Aham, em Curitiba, ficou sabendo do evento, foi lá trocar sim, sim. então, ele faz hidromel ainda, né? Ele faz vários hidroméis Aham, artesanais, ele trocou figurinha bastante e tal, né? Não sei se sim. ele anda, faz um tempinho que eu não converso com ele, né? Então não sei se ele anda fazendo hidromel ainda, mas mas é bacana, sabe? Essa interação é muito legal. Que às vezes acontece, às vezes a pessoa acha que é um bicho de sete cabeças, né? E você pode fazer em casa, só tem que ter paciência, né? Paciência e, claro, vai ter Sim. um mínimo de equipamento que você vai precisar para fazer, para gerar um produto com uma certa qualidade e segurança para você consumir, né? Uhum. Então, é fácil. Hoje em dia é muito simples isso. Quando a gente começou, não tinha nada em Curitiba. Até brinco que a Valva Airlock, que é a coisa mais simples do mundo para fermentar, a gente tinha que comprar de São Paulo, que não tinha em Curitiba, né? Então, Caramba. ou, porque na época eu era estagiário, né, em laboratório, pegava e fazia as velhas de gambiarra, né? Pegava as rolhas, as pipetas quebradas, né? Ia torcendo no maçarico, né? E ia fazendo, Aham. queimando os dedos, né? Ia fazendo, né? Olha, história para Ah, contar, né, nesse meio de produção que desde o começo até onde eu cheguei e até hoje fazendo em casa, mesmo fazendo hidromel em casa há 13 anos, eu ainda
acaba fazendo um improviso muitas vezes, sabe? Não tem jeito. Sim, mas é bacana, né? É bacana esse processo Né? aí, bem. Você Isso, fazer o teu próprio, vamos dizer, teu próprio alimento, tua própria bebida em sim, casa é barato. isso, daí você vê que, Eu, putz, quando sobrar uma graninha, eu vou comprar tal coisa para facilitar, né? E sempre vai, aham. você vai acabando uma hora comprando um equipamento aqui, algum outro produto que vai ajudar a fermentação, né? E por aí vai. É muito legal isso, né? E é mais legal quando o cliente ele passa para o lado de produzir e vem trocar algumas experiências, pedir alguns conselhos, né? Às vezes coloca muito, digamos, muito, que é bem comum, põe muita casca de cítricos e daí o negócio vira um pinho só e pergunta o que dá para fazer para não perder, né? Então, tipo, já aconteceu algumas vezes isso, né? Eu falo porque, assim, agora faz tempo, mas o ano passado, pelo menos, foi uns 4, 5 clientes que fizeram e falou, meu, tá parecendo um produto de limpeza com álcool, entende? Daí eu falei, cara, um dia eu vou usar essas histórias para contar, né? Só não vou citar os nomes, mas eu vou usar as histórias Escreve um para livro aí, contar. né, Thiago? Porque é uma Sim. trajetória bem legal para se Sim, sim, contar, né? dá pra fazer algumas boas páginas de história. Ah, que legal. Uhum. Cara, ó, eu vou me despedir aqui, porque às vezes Sim. Daqui a pouco quarta, né? o Instagram corta aí no meio, né? Eu sei que o Sim, limite normalmente é 1 hora de live, mas manda um beijo para Lari. pode Muito deixar. obrigada aí por aceitar o convite, Thiago. Você é um Opa, cara assim, putz, eu gosto pra caramba, assim, sabe? É um cara que eu tenho aí, fora da Zombie Walk, né? Assim, a gente é parceiro em alguns sim, claro. eventos e tudo. E, puxa, muito legal. Foi bom para matar a saudade aí. Sim, com certeza, foi E muito manda um divertido. beijão pra Lari. E logo a gente vai estar aí todo mundo aí festando, Sim, bem tomando isso mesmo. hidromel, Licor, cerveja, fazendo, de tudo, né? sim, sim, hidromel, cerveja e o que vier E o pela que vier pela frente. frente, bem isso mesmo. Tá bom? Muito Sim. obrigado pelo Então tá convite, bom, beijo né? aí, fique seguro aí, se cuide lá na Opa, farmácia, né? Que vocês você tá também. aí bem exposto, se cuide aí, tá bom? Tudo bem, Um então. Muito beijão aí pra obrigado. vocês. Tchau, Beijão. tchau. Até mais, até Até mais. mais. Tchau, tchau. Só para salvar.